Existem 3 pessoas na Bíblia que nunca experimentaram a morte, mudando a nossa visão do que é normal. Hoje eu vou te contar quem são essas pessoas. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Nessa época, Israel tinha um dos piores reis, chamado Acabe, e Elias era um dos maiores profetas de Israel. Acabe ficou conhecido por ser um dos reis mais ímpios e desviados de Deus na história de Israel. Ele fez alianças com nações estrangeiras e introduziu a adoração de ídolos, como o deus Baal, no reino de Israel. Em resumo, ele se afastou dos princípios religiosos e morais que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou a família real. Ele tinha a capacidade de falar a verdade ao poder terreno sem ser corrompido. Elias era uma pessoa corajosa que defendia a verdade, não importava quem estivesse no poder. Ele representava um reino completamente diferente e com outros objetivos. Elias havia vivido muitas aventuras notáveis, mas estava prestes a superar tudo isso ao evitar a morte de uma maneira única e milagrosa. A partida imortal de Elias o coloca na rara categoria de partidas sem morte. Embora nunca tenhamos sido informados de quando ou como Deus fez isso, ficou claro, a partir do contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus também revelou isso aos filhos dos profetas e a Eliseu, o velho amigo do profeta e escolhido divinamente como seu sucessor, como veremos. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias aos céus em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado em um redemoinho, também conhecido como um sopro, um momento ventoso. Em um movimento arrebatador, Elias seria levado. E nesse instante, ele desapareceria da terra e estaria na presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler essa passagem, imagine a cena acontecendo. Segundo 2 Reis 2. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. O próximo destino foi Betel, que significa casa de Deus, um lugar de oração. E finalmente, Elias foi para o Jordão, um lugar de morte. Não apenas a morte física, mas também a morte do ego. Eliseu disse a Elias, ao chegar ao Jordão, seu destino terreno final: Pela vida do Senhor, não o deixarei. Elias havia tentado se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Não era necessariamente se livrar de Eliseu, mas sim testar seu companheiro próximo e futuro sucessor. Estava colocando Eliseu à prova, provavelmente para avaliar sua devoção, determinação e fidelidade. Quando os 2 homens chegaram à beira do Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora ocorre o evento extraordinário. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim, ambos pararam junto ao Jordão. Então,
Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus dividiu milagrosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel cruzassem a pé em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: "Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti." E disse Eliseu: "Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim." E disse: "Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará." E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é incrível. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Era apenas os dois amigos próximos caminhando e conversando juntos. Isso deve ter sido um momento magnífico. E assim, ele foi levado aos céus em um redemoinho instantaneamente. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra. E voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, feriu as águas e disse: "Onde está o Senhor Deus de Elias?" Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. O contrato de imortalidade de Elias entrou em ação repentinamente. Devemos lembrar que nada do que pertence a Deus perece quando um homem ou mulher de Deus parte deste mundo. Isso é algo que costumamos esquecer. Eliseu é um exemplo disso, e Deus sempre tem um plano. Pense nisso. Ele sempre teve pessoas dedicadas em todas as épocas para continuar a sua obra ao longo das gerações. Deus nunca ficou perplexo, perguntando o que o seu povo fará agora que ele se foi. Nosso Criador, Deus, é onipotente e nunca fica sem recursos. Eliseu experimentou momentaneamente surpresa e perplexidade, mas essa sensação logo passou. Ele se curvou para apanhar o manto deixado por Elias, recordando-se das palavras do profeta. Em seguida, cruzou o rio Jordão, assumindo o poder e a autoridade que agora eram seus, e iniciou seu próprio ministério profético a partir daquele momento em diante. O plano de Deus nunca falhou. Elias saiu e Eliseu entrou em cena. Vamos conhecer o número 2, Enoque. Enoque é como um sopro revigorante. Embora tenha sido apresentado de forma similar a outros, o seu testemunho se destaca notavelmente. Sua descrição pode ser breve, mas é profundamente significativa. Isso reflete sua vida de pureza diante de Deus, que resultou em sua tradução direta para outra dimensão. Sua história tem servido como um exemplo inspirador para inúmeras pessoas através das eras, ensinando-nos a viver com um foco exclusivo. Enoque nos instrui a buscar de forma apaixonada uma comunhão íntima e profunda com Deus, compreendendo que essa busca nos permitirá experimentar Deus em um nível completamente novo. Segundo Gênesis 5:18, 24. Quando Jared completou 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jared continuou vivendo por 800 anos após o nascimento de Enoque, e também teve outros filhos e filhas. A vida de Jared se estendeu por 962 anos antes de seu falecimento. Enoque, por sua vez, tornou-se pai de Matusalém aos 65 anos de idade. Enoque desfrutou de uma comunhão constante com Deus por um período de 300 anos após o nascimento de Matusalém, durante os quais ele também teve outros filhos e filhas. Assim, a totalidade dos anos de vida de Enoque somou 365 anos. Enoque é notável por sua profunda devoção e obediência a Deus,
e essa relação íntima com o divino é acentuada. O registro bíblico afirma que Enoque foi levado por Deus e não foi encontrado entre os mortais, pois Deus o chamou para estar junto dele. O episódio de Enoque representa o primeiro arrebatamento registrado na história, pois Deus o levou. É possível que a sua comunhão com Deus fosse tão profunda que a presença divina o envolveu de tal forma que ele foi arrebatado para a presença de Deus. O livro de Hebreus menciona esse homem como alguém que este mundo não era digno de ter. Hebreus 11, 5, 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É uma fonte de grande segurança saber que Deus está sempre disposto a se preparar de forma ampla e generosa para o seu povo, cuidando deles com carinho e proteção, até que floresçam de maneira verdadeiramente milagrosa. Deus está sempre à procura de pessoas fiéis e leais, dispostas a dedicar suas vidas inteiramente a Ele. Essas são as ferramentas através das quais Ele pode realmente operar e revelar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino comum a Adão e seus descendentes, pois ele não experimentou a morte. Enoque é frequentemente citado como um exemplo de arrebatamento no Novo Testamento. Uma das razões para destacar a tradução de Enoque é enfatizar a veracidade das Escrituras, que prometem uma redenção final para todos que depositam sua fé no Senhor. Embora a maioria dos crentes enfrentará a morte física, o exemplo de Enoque oferece esperança de que, no final, eles triunfarão sobre a morte. Número 3. Temos os cristãos nos tempos finais. Agora estamos adentrando na esfera da profecia que está registrada. Esta é uma ocorrência que ainda está por vir, como está escrito. Muitos de nós, se não todos, uma vez que não conhecemos o momento preciso da volta de Jesus, passarão pela experiência da morte. Os cristãos nos tempos finais passarão por um evento de arrebatamento. É crucial observar que em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, tanto os cristãos que já faleceram quanto aqueles que ainda estão vivos participarão conjuntamente desse acontecimento. Expressamos isso a vocês com base na palavra do Senhor. Aqueles de nós que estiverem vivos e permanecerem até a vinda do Senhor não terão prioridade sobre os que já faleceram, porque o próprio Senhor descerá dos céus com um grito de comando, com a voz de um arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Nesse momento, os mortos que estavam unidos a Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que ainda estiverem aqui, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados, e todos nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, e dessa forma estaremos eternamente na presença do Senhor. Por isso, conforte-se mutuamente e incentive uns aos outros com essas palavras sobre o nosso encontro com os crentes que já faleceram. Portanto, em todos os cenários, iremos experimentar o evento de arrebatamento. Naquele momento, semelhante a Enoque, os cristãos serão arrebatados aos céus. Portanto, um dos motivos para destacar a tradução de Enoque é que ele prefigura toda uma geração de crentes que não experimentará a morte. E esse momento pode estar mais perto do que imaginamos. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário e não esqueça de inscrever-se no canal.